Boa noite. Eu estou meditando em Ezequiel 2, né? Vamos ler. A vocação de Ezequiel, a visão do rolo de um livro. 2. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e eu ouvi que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Ele e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habite com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde como a casa rebelde, abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, e estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. O profeta Ezequiel, né? Então, nós vamos meditar a importância, né? A importância da mensagem e do mensageiro. A importância, né? Ezequiel, ele foi chamado para ministrar como profeta durante o cativeiro, proclamando a mensagem de Deus aos exilados. E ao mesmo tempo que Jeremias pregava em Jerusalém. Ezequiel ministrou durante 27 anos, pelo menos, e ele deveria estar com 30 anos de idade. O cativeiro babilônico de Judá durou 70 anos. Ezequiel recebeu a sua chamada profética 4 anos antes de chegar à Babilônia. Ele certamente se estabeleceu junto ao rio Quebar. A missão de Ezequiel era expor a razão do cativeiro, predizer a queda de Jerusalém, levar o povo exilado de volta a Deus, a avivar a esperança dos exilados mediante a promessa divina da sua restauração. E aí, mas é mais importante a mensagem que o mensageiro, né? É sobre isso que eu quero falar com você nesta mensagem. Eu separei esse versículo 2:5. E eles quer ouçam, quer deixam de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Deus precisa de servos autênticos e fiéis para proclamarem a sua palavra ao povo. Servos que falem tudo quanto ele quer, sem medo e sem transigência com o erro. Transigência quer dizer que acabando por ceder às vontades, no caso com o erro, né? Cedendo ao erro. A sua mensagem não é determinada pela reação dos ouvintes, mas sim entregue com total lealdade a Deus e a sua verdade. Se alguns ouvintes decidem resistir a Deus e a sua lei, que o façam. Porém, esses profetas vão continuar a entregar a mensagem de Deus, repreendendo o pecado e a rebeldia e conclamando o povo a ser fiel no Senhor. E tomando cuidado para que não deixe nada atrapalhar a fidelidade da mensagem. Veja, o mensageiro não tem compromisso com o homem, para agradar o homem, mas o compromisso dele é com Deus. Gálatas 1:1, Paulo, apóstolo e enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Paulo, ele acabou de falar que o compromisso dele era com Deus que o enviou, né? Não foi com homem nenhum, nem pessoa alguma, mas Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. Diz Paulo em Gálatas 1:1. Né? E tem outro exemplo do pastor John. Ele, né,
teve uma experiência, né? Ele sendo um membro de uma grande igreja nos Estados Unidos, e ele sempre procurava agradar a todo mundo. E ele ficava na porta elogiando e abraçando e sorrindo, né? Para todas as ovelhas. E cumprimentava, né? Então, no caso de levar até alguma ovelha em particular, ele acabava negligenciando isso. Ele agradava todo mundo de igual maneira, não é? Então, no caso de levar alguém a um conselho, ele não faria, porque ele agradava a todos de igual. Aí, então, chegou um momento que Jesus disse para ele, o Senhor disse, John, quando foi que eu disse para você agradar a todos? Disse. É que eu não encontrei o livro onde ele dá o detalhe, né? Já faz um tempinho que eu li, eu não encontrei. Eu estava meditando sobre Ezequiel e Deus falou fortemente isso para o meu coração, né? Que não depende da reação de quem está ouvindo a mensagem, né? E o mensageiro ele tem compromisso com a palavra, de ser fiel a Deus e não a quem está ouvindo. Então o John, ele agradava a todos, né? Aí o Senhor falou, John, quando foi que eu falei para você agradar todo mundo? Então o John assumiu isso, daí ele caiu em si e entendeu que, né? Entendeu que não era para ele agradar todo mundo, porque tem pessoas que precisam de se corrigir. Ele é um pastor, ele é um líder. Ele deve fidelidade a Deus em primeiro lugar. E não tentando agradar todo mundo para ser aceito. Quantos estão nessa situação? Com medo de desagradar as ovelhas, com medo de não ser aceito. Ele passa, transige com erros, não corrige, e Deus fica de lá querendo que ele corrija. Querendo que ele dê uma palavra para a igreja de correção, porque a Bíblia é para corrigir, para exortar, para ensinar, né? Tudo isso serve para praticar, a Bíblia serve. Então, o John entendeu e assumiu isso, e depois disso ele orava e já não era mais o mesmo homem, mudou, né? E é um exemplo de correção de Deus para nós, né? Deus nos trata com amor e carinho, mas o crente tem a total responsabilidade pelos seus atos. Sendo vigilantes, cuidadosos para andarmos conforme a Bíblia diz e obedecendo a Deus e ao pastor, líder, né, da sua igreja. Honrando, tomando cuidado quanto ao comportamento, né, a educação. A Bíblia fala sobre moral também, sobre a seriedade de ser fiel a Deus no mundo todo em pecado, né, e cuidado com os crentes também, né. E a Bíblia diz de sóbrio e também sobre o diabo, que anda ao redor bramando feito um leão, né? Procurando a quem possa tragar. E o salário do pecado é a morte. O pecado é pior que a morte. As mensagens iniciais de Ezequiel seria de juízo e haveria de causar lamentações entre os que a ouvissem. E eu li Jeremias há 2 dias e lá o próprio Deus chora lamentando que Israel não voltava de jeito nenhum. Israel se apostatou de vez de Deus, virou as costas para Deus, né? Onde não teve jeito mesmo, o cativeiro aconteceu mesmo. Tanto que Jeremias não agradava o rei. Você vê que ao mesmo tempo que Jeremias profetizava em Jerusalém, Ezequiel no cativeiro, né? Junto ao rio Quebar. E ali, então, Jeremias não agradava ao rei, o rei queria ouvir coisas boas, na realidade o povo seria levado em cativeiro. E Jeremias falou toda a verdade, não teve medo. Quantas vezes que ele falava e ele era colocado na cadeia, na prisão, ou no poço cheio de lama, né? Ou num lugar, no pátio da guarda, onde ele passava fome. Deus que levantou homens feito Ebed-Meleque para tirar ele do poço, senão ele ia morrer. Né? E outro para tirar ele pedir a favor de Jeremias para tirar ele de onde ele estava, senão ele ia morrer de fome. Aonde o rei, ele foi, pediu, né? Falou com o rei, falou, rei, vou morrer de fome lá. E o rei falou, tirou ele de lá. E isso que o rei pediu para ele não contar a verdade, que ele não ia aceitar as profecias de Jeremias. Aí ele falou assim a Jeremias, fala que eu tirei você, né, desse lugar onde você estava morrendo de fome para
o pátio da guarda, onde você vai ser alimentado com pão. Só que eu não vou aceitar a sua profecia. Mas não fale nada para ninguém. Porque Jeremias tinha o costume de falar para os outros, né? Fale só que você pediu para sair de onde você estava, que você estava preso, lá morrendo de fome. Aí Jeremias, mas eu não vou aceitar. Então, nem o rei aceitava as profecias do profeta. Isso serve para você também como alerta hoje. Você tem essas... Não mude por causa que você vai desagradar alguém, algum grande líder, uma pessoa que está, né, querendo que você agrade a ela, você tem que agradar a Deus. É o que Deus quer que você diz. Aí então ele não... Você viu quantas vezes o rei chamou Jeremias e Jeremias não agradou ao rei, agradou a Deus. Né? Então, é assim essa mensagem de hoje. Independente da reação de quem está ouvindo a tua mensagem, passa o que Deus quer que você passe. Fala tudo, não deixa nada, porque Deus vai tratar com essas pessoas que não estão ouvindo ele. Olha só a situação no caso de Jeremias de Judá, né? E lá, Ezequiel nos exilados. Então, eles não queriam. Chega um momento que em Ezequiel, que Deus diz que chora tanto que estava de corpo e alma pedindo a volta deles. Né? Chora, e Jeremias do lado e Deus do outro, chorando. Né? Porque Deus teve que matar o Israel todo. Tinha gente pelo meio da rua que não ia ser nem enterrado. De tantos mortos, as mulheres comiam os próprios filhos, né? Isso é sério, gente. Não é brincadeira, não. O ímpio zomba, mas é sério. Não é brincadeira, não. A mensagem é séria. Porque o mundo tá entregue a Satanás, tá entregue ao pecado. Isso é para os crentes, né? É mensagem para os crentes, não é mensagem para os ímpios. Os ímpios não entendem, estão atolados no pecado. Mas nós queremos a santidade. Nós queremos ser diferentes, nós somos separados por Deus. Nós queremos ouvir as profecias de Ezequiel e obedecer. Queremos ouvir a Jeremias e obedecer. Porque se você ler Ezequiel, se você ler Jeremias e ler, né? Eu estou começando a ler Ezequiel agora. E já me lembrando de Jeremias. As lágrimas brotaram dos meus olhos sem eu... Sinceramente, meu coração transbordou em lágrimas. Por causa do povo de Israel, de Judá, não queria voltar. Deus falou, eu tô acabada de tanto chorar, porque eles não querem voltar para mim. Que foi, né? Falou desse jeito. Eu entreguei meu corpo e alma, eles não voltam, não querem saber de Deus. Aí, sabe que chegou um momento lá que eles foram castigados, chegaram a dizer que eles estavam fazendo bolos à rainha do céu, que essa idolatria estava aliviando do castigo de Deus, que foi tão severo, como se Deus fosse um carrasco, porque eles não estavam voltando, porque todo pecado tem consequência drástica, tem consequência, né? Tem castigo. Se você peca, tem castigo. Não questione a Deus. Veja se você pecou. Tem castigo. E eles não queriam voltar, né? Tem consequência o pecado. E ele falou que estava fazendo bolos à rainha do céu, que a rainha do céu que estava aliviando e eles não iam voltar, não queria saber de Deus. Não queria saber que a própria a própria idolatria, a rainha do céu, ela estava aliviando as dores dele. Diz ali, tem um versículo que fala que as pessoas estavam com dores de parto e estavam com a mão nos lombos e perguntando por quê, de tanta dor que o pecado e o castigo lhes trazia. E ele estava até andando capengando com a dor nos lombos e não estava querendo saber de Deus, de tanta dor. Olha o que o pecado faz conosco, né? Vamos despertar, crente. Vamos despertar para Deus. Porque tem muito crente brincando de ser crente. Né? Tá para agradar a homem, não tá agradando a Deus. Tá dentro das igrejas pecando, com pecado. De todo tipo de pecado que você imagina. Idolatria, adultério, idolatrando a homens, idolatrando a pessoas, agradando as pessoas e não a Deus. O povo de Deus, o servo, o líder, ele não tem que ficar preocupado em agradar as ovelhas, não. Fale o que tiver que falar, doa quem doer. Porque você tem que ter responsabilidade como você fala. Você vai dar conta para Deus. Aí então, aqui ele fala, veja, eles não iam aceitar a mensagem, né? Aqui eu escolhi o 2:5. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Né? Deus precisa de servos autênticos e fiéis para proclamarem a sua palavra ao povo.
Servos que falem tudo quanto ele quer, sem medo, sem transigência com o erro, né, sem aceitar ceder às vontades dos errados. A sua mensagem não é determinada pela reação dos ouvintes, mas se entregue com total lealdade a Deus e à sua verdade. E se alguns ouvintes decidem resistir a Deus e a sua lei, que o façam, porém esses profetas vão continuar a entregar a mensagem de Deus, repreendendo o pecado e a rebeldia e proclamando ao povo e ser fiel no Senhor. Né? E então a missão dele era expor a razão do cativeiro e expor e dar esperança para os exilados e mediante a promessa de restauração. Tudo isso aqui. E é isto que é uma mensagem rápida que eu tô passando para você. Então, é sobre isso. Você não tem que ficar agradando ninguém, não. Você tem que falar a vontade de Deus, é o que eu faço, né? E eu pensando comigo, a pessoa que eu fui, tão maloqueira. Você sabe que no meio dessas pessoas que é maloqueiras, não tá nem aí. Elas não estão nem aí, elas falam na cara tua mesmo. Nem que você tiver que se agarrar um com o outro e sair rolando os dois. Fale, e eu tô aqui para isso. Porque eu era essa pessoa. Eu andava no meio de pessoas erradas. E ele falava que tiver que falar na tua cara. E pronto, e acabou. Gostou, não gostou, vamos. Se não quer sair, pega eu, vem pra cima, cai pra cima. Agora pra Deus você vai chegar a se acovardar? Não seja covarde. Quem era você lá no mundo? Como é que hoje você se acovarda pra Deus? Eu não sou covarde não, eu falo a realidade. Doa quem doer, porque no mundo eu tava de qualquer jeito. Agora pra Deus eu vou me acovardar? Eu não. Se você gostar, gostou. Se você não gostar... Tudo bem, Deus, eu fazendo a vontade do Senhor, a mensagem é maior que eu. É isso que eu quero passar para você, né? Porque muita gente fica se exaltando, né? Mas a realidade, quem opera a vontade de Deus no crente é o próprio Deus, a palavra de Deus, é o próprio Espírito Santo. Não sou eu porque eu sou mais bonito, não existe filhinho queridinho. Muitos estão aí achando que ele é queridinho, que ele é melhor humano que os... Não é. Você não é melhor. Você só tem um dom, um talento da qual Deus vai pedir conta também. Das mordomias também. Nós somos mordomos de Deus e infiéis ainda. Fazemos pouco e ainda reclamamos. Não é? E é isso. Tá? Deus nos trata com amor e carinho, só que Ele é santo. E se nós queremos ser salvos, nós devemos obedecer. Porque se nós fizermos o contrário disso, nós vamos pecar contra Deus. E nós não queremos pecar e chegar lá no dia, né? No dia do Senhor e nós ficar. Nós pensamos, eu fiz milagres, milagre não interessa ser salvo. É a salvação de cada dia nos dai hoje. É o pão, não é milagre, é salvação. Porque Jesus morreu na cruz para pagar nossos pecados. Né? Não foi por causa de coisas materiais, não. Porque coisas materiais você trabalha e compre. Tá? Essa é a minha mensagem para você hoje. Porque tem muita gente correndo atrás de milagre, das bênçãos, e não está procurando o Senhor, o provedor, né? Não está procurando o provedor, você está procurando a bênção. Você está procurando, vai chegar no dia lá, tem pessoa que vai ficar. Não conhece Jesus. Você fala, para trás de mim, né? Eu vos conheço. Né? Não vai falar isso. Porque você só ficou atrás de milagre. Você não ficou atrás de agradar a intimidade com o Senhor. Você ficou atrás das bênçãos. Nós estamos aqui atrás de agradar o Senhor. Jesus se rendeu na cruz totalmente para pagar os nossos pecados. Se você quiser coisas materiais, você trabalha e compre. Tá? Você trabalha bem, soa bem, porque ficar rico, isso daí vai atrapalhar a tua vida. Porque tem gente só que quer ficar rico mesmo. Mas a realidade, tendo com o que comer, com o que vestir, é isso que está escrito na palavra. E outra mais, tem muito crente preocupado demais, exageradamente com o que vai comer e com o que vai vestir. A palavra não está escrito isso. Né? O Senhor dá o pão nosso de cada dia, tá? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Vamos prestar atenção no que está escrito na palavra. Vamos viver com o que está praticando a palavra, com o que está escrito na palavra. E vamos orar muito mesmo, né? Para ter mais comunhão com Deus, porque o Senhor já está aí, né? Qualquer momento chama nosso nome. E eu quero estar, porque o Senhor fez promessa, crente. Promessa para você, promessa para mim. E Ele foi nos preparar lugar. E Ele foi e Ele vai voltar. Que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E a palavra de Deus não volta vazia. Assim como a chuva desce na terra, brota a erva na terra, assim é a palavra de Deus. Faz tudo para que ela foi enviada e volta cheia. De tudo para que ela foi enviada. Entendeu? Então vamos obedecer mais a Deus. Obedecer a palavra em cada vírgula dela. E agradar a Deus com louvores. E se deixar o eu desaparecer na hora de adorar.
para poder agradar o Senhor e alcançar o trono e as petições, né? E servir o próximo, porque ele sempre serviu e há de servir-nos ainda. Creio que o Senhor nem sentado vai sentar, porque ele é assim. Jesus é assim. Se você conhece o Senhor, sabe que ele gosta de servir. Ele veio para servir. Ele é servo, além de ser Deus. Você vê como ele lavou os pés dos discípulos. Vamos olhar para Jesus, né? Vamos ser como ele é. Vamos procurar ser como ele é. Como? Lendo a palavra de Deus. O povo de Deus é cego, erra porque não lê a palavra de Deus. Não conhece o Senhor porque não abre a Bíblia. Porque não lê a Bíblia. Não examina a palavra de Deus. Se você examinar, você vai ter mais conhecimento do Senhor. O quarto dele é o melhor lugar do mundo, o quarto de oração. Porque é onde você tem intimidade com Deus. Muitas pessoas estão enganadas que a igreja, o melhor lugar é o quarto de oração, que é onde você se derrama, onde você tem intimidade. Muitas vezes você vai na igreja e você não consegue nem uma hora toda de oração de joelhos. Você consegue meia hora, metade é louvor, meia hora de joelhos. E não fala tudo que você quer ainda, porque tocou a música, você tem que levantar. Na hora que o Espírito Santo te batizou, que você está no auge, que você tem que levantar, porque a música tocou já. Aí você cala a boca, Espírito Santo, que agora aqui o horário acabou. Eu já li livro assim. Li livro, a autora falou que na hora que tocou a música ela teve que levantar, que ela estava, o Espírito Santo já ia dar uma palavra para ela, né? A hora já, aí as pessoas estão esperando que ela levantasse. E naquele momento foi o momento onde o Espírito Santo estava falando com ela fortemente. Você vê como o relógio atrapalha, né? Então vamos prestar atenção, né, na intimidade com ele, para obedecer. Ezequiel foi enviado, e Jeremias, olha os profetas. E muitas vezes você paga um preço tão árduo, né, que até a gente não é nada, que maior é Deus, maior é Deus. Quantas provações, né? Hoje em dia a gente chega nem no pé desses profetas. Nem existe profeta mais, o que está escrito, não tem nada novo, né? Não tem nada que você possa dizer e ser para a terra toda. Então é o que está escrito já, né? Já está na palavra já. O resto, desculpe, não é a reação, a emoção das pessoas, não interessa. Interessa o que está escrito. Interessa você ser obediente, fiel ao Senhor e à sua liderança, ao seu pastor. É isso que é a minha mensagem hoje aqui, né? Vamos levar o evangelho a sério. E tem muita gente brincando de ser crente. Porque no dia do Senhor você não vai brincar não. E o diabo também não brinca não, tá? Ficar nesse mais ou menos não dá. Ou você realmente aceita Jesus como Senhor e Salvador de uma vez, ou você vai pro mundo de uma vez. Porque Deus não tem prazer em mornidão. Ou você ferve ou você gela, né? E é assim que acontece. Então a minha mensagem hoje para você é essa daí. Então abre a tua Bíblia, lê, ora por mim e eu por você, tá? Eu conto com 1 ou 2 gato pingado, mas melhor 2 do que ninguém, né? Poucas pessoas me ouvem. Eu não tenho preocupação com isso. Eu tenho preocupação em buscar e orar e o Senhor me ouvir. Essa é a minha preocupação. E a mensagem ser maior que eu. E eu ser salva no dia do Senhor. Nem que eu ganhar 2 almas só, mas eu ser salva. É isso que é mais importante. A mensagem ser verdadeira e fiel a Deus. Não é ter 1 milhão de pessoas e depois você tá enganada. Você tem 1 milhão de seguidores, mas você tá enganado. Eu não quero seguidor. Eu quero essas pessoas mesmo e elas crescendo comigo, sabe? Obedecendo comigo. É poucas pessoas que me escutam. Mas se você me ouvir pela primeira vez, que Deus possa abençoar seu coração, né? Que eu tô aqui para confrontar você com a palavra de Deus. Eu tô aqui para agradar você. Deus me enviou para confrontamento mesmo, né? E eu, principalmente, sofro por isso também, né? Eu tenho poucos amigos mesmo. Acho que é porque eu sou tão isolado mesmo. No lugar onde eu moro é um lugar sempre... na divisa, né, de tudo. Aí todo lugar que eu vou é contrário. Aí eu tenho pouca amizade, né? Meus parentela mesmo e poucas pessoas. Eu creio que Deus me mandou para falar um não para você. Falar não ao pecado. Eu não para você. Então, que Deus te abençoe nessa noite. Que Deus possa, né, te salvar de tudo. Porque o mundo já entrega a Satanás. Vamos prestar atenção e ser mais obediente do que sacrificar. Então fica na santa paz do Senhor. Que Deus abençoe você. Amém, Jesus.